O Mário Ferreira, o problema é o seguinte, o problema é que mesmo o pessoal filosófico que estudava, via aquele gigante, sentia uma inveja, mas uma inveja sem fim. Sabe aquela inveja que mata, que o sujeito se sente um rato no esgoto? Então o que ele tem que fazer? Tem que sumir com o Mário Ferreira, ele não aguenta. Então, o Mário Ferreira foi um dos grandes filósofos do século XX, talvez o maior dele. 11ª aula de Economia Moderna. O tema de hoje, que vai nos interessar, é o tema do consumo. Toda e qualquer matéria-prima, seja ela mineral, vegetal ou animal, enquanto ela é um produto da natureza, enquanto a natureza nos oferece gratuitamente, essa matéria-prima não pode ter nenhum valor cifrado. Somente quando o homem puser-se a utilizá-la, aplicando de modo, pelo seu trabalho, para que ela se torne útil ao consumo, então as despesas que são ocasionadas por esse trabalho vão constituir propriamente o valor cifrável dessa matéria-prima. E, neste momento, esta matéria-prima passa para o campo da economia e, portanto, a ser regida pelas leis econômicas, enquanto bem econômico. Mas o fato de uma matéria-prima estar apta a ser consumida ainda não lhe confere a qualidade de um bem economicamente terminado, como um artigo terminado. É mister que atinja os diversos graus da produção até que, finalmente, vai se considerar como tendo terminado o seu ciclo econômico quando ele está plenamente destinado para o consumo. E é neste consumo que ele, então, está qualificado de terminado, ele termina, porque o consumo vai constituir a operação final. Bem, nós já vimos que no conceito moderno de salário se inclui todas as formas que ele possa apresentar, como seja, inclusive, porcentagens, comissões, dividendos, juros, etc. Tudo que possa, enfim, contribuir para constituir o poder de compra, o poder de procura. Ora, o preço de revenda, seja lá de que mercadoria for, ele vai, afinal, ser constituído de tudo
que todas estas despesas que constituem os salários no seu ciclo de produção, ou seja, a soma dos salários dispensados desde a sua produção até o seu consumo. Estas despesas incorporadas ao preço nada mais são, na verdade, do que remunerações que se faz do trabalho e, consequentemente, dos salários. De maneira que, quando se compra uma mercadoria, o que se lhe dá em troca equivale a uma restituição da soma dos salários que foram dispensados para produzir essa mercadoria. De maneira que, se nós colocarmos a economia nestes termos, nós vemos que a produção é que vai gerar o próprio poder de compra. A procura. As variações que vão se dar são, na verdade, deformações da própria realidade econômica. O desenvolvimento, por exemplo, do maquinismo no setor da produção pode ter repercussões no setor do consumo. Como não houve uma nítida compreensão entre os dois setores, produção e consumo, uma série de teorias socialistas se constituíram sem que elas observassem realmente a realidade. Assim, por exemplo, no intuito de assegurar às massas uma melhor repartição da produção, os teóricos socialistas quiseram, então, distribuir o poder de compra. Ora, essa solução é uma solução empírica e inoperante, de quando quer-se com ela que ela seja vigente no decorrer do tempo. Porque só a produção, e exclusivamente a produção, pode criar um poder de compra que seja lógico e que permaneça indefinidamente. Este é o erro do socialismo. E o erro do patronato constituiu, durante um certo período, em julgar que ele podia aumentar constantemente a sua faixa, as suas margens de benefícios, de lucros, de proventos, de sobras. Esta solução trazia como consequência o aumento do desemprego e esses desempregados transformados num verdadeiro exército de rebelados contra a ordem econômica.
o patronato teria que compreender, como afinal compreendeu, que o aumento dos seus benefícios só poderia se dar no desenvolvimento da produção. E agora temos com clareza a situação. Tanto de um lado como do outro, tanto do lado do produtor como do lado do consumidor, o benefício só pode fundar-se realmente, economicamente, no aumento de produção. Toda outra e qualquer solução que se busque dar aqui falseia a realidade econômica. Desta forma, ter-se-ia que compreender, e é fácil compreender, que o interesse real do lado do patronato é o mesmo que o do lado do trabalhador, que representa a grande massa dos consumidores. Não adianta teorias sentimentais, não adianta demagogia para demover ou modificar esta realidade das leis da economia. Compreender-se que o interesse individual do patronato coincidia com o interesse coletivo das massas, que era a verdade econômica, foi o que não quiseram de um lado e de outro. E o resultado, a confusão na economia trazida pelas ideias truncadas e mal esboçadas e também provocadas pelas atitudes parciais e falseadas em relação à própria realidade econômica. Terminamos hoje aqui a 11ª aula.